vamos ver como é que a gente investiga um pouco de informações num e-mail. Eu vou colocar aqui na tela para você o que é um cabeçalho, o famoso cabeçalho de e-mail. O cabeçalho de e-mail normalmente tem informação do IP, né, do número do IP de quem enviou, né, nome de remetente destinatário e o tempo, momento no tempo. Isso para o direito é super importante. Qual foi o momento no tempo? É a data com o dia, né, mês e ano, e aí a informação de tempo de hora, minuto e segundo, GMT-3, por a gente estar no Brasil, que nós estamos 3 horas atrás de Greenwich, né? E é assim que é feito. Você tem relógios atômicos no mundo, que são os observatórios de tempo. No Brasil fica no Rio de Janeiro, o Observatório Nacional, e ele que entrega a hora legal brasileira. E isso você vai ver no fim da aula, que tem inclusive uma informação mostrando sobre o carimbo do tempo, sobre a hora legal brasileira. Então, a investigação de e-mail. Veja aí, essa é uma mensagem que foi enviada de uma pessoa para outra e você já identifica rapidamente, por esses dados que eu só consigo ver no e-mail original, quem é o remetente, no caso aqui foi a Sandra. Aí depois, quem é o destinatário, que aqui o destinatário foi para o João. Ali mostra a data, 21 de março de 2011, e ao lado a hora legal, às 9h40 e 43 GMT-3. Então diz o dia, 21 de março, com um ano e a data completa para que você possa verificar. E veja ainda o número do IP, e essa é uma das informações mais importantes, está ali colocado o número do IP do remetente. Se eu quiser saber com certeza quem mandou, eu posso perguntar para a operadora de banda larga quem é que é o assinante daquele IP e assim você vai seguindo o rastro de autoria da mensagem. Isso só é possível com um cabeçalho. Então, como que você faz a guarda desse e-mail? Você tem que localizar a mensagem original. A mensagem original é ou quem mandou, ou quem recebeu em primeiro lugar, ou quem foi copiado da primeira mensagem, porque nós já vimos que o com cópia, na verdade, é uma réplica original. Você seleciona a mensagem e pede para salvar, dá aquele salvar como na barra de ferramentas e escolhe o tipo de formato a ser salvo. Aí tem vários tipos de formato conforme qual é o software que você usa para mensagens eletrônicas. Vai desde o formato do Mozilla, do Windows, Microsoft Outlook, Lotus Notes ou mesmo internet, que seria um formato HTML. E você precisa preservar esse original eletrônico, por quê? Porque para passar a mensagem original para outra pessoa, você não pode simplesmente dar forward, passar para frente. Isso é uma coisa que a gente adotou na nossa rotina do dia a dia, a gente não para pensar. Quando eu pego uma mensagem que alguém mandou para mim e eu dou forward, eu passo para frente, eu substituo o número do IP de quem mandou o original pelo meu, porque agora sou eu que estou mandando a mensagem. Se eu não quiser gerar essa alteração, o que eu tenho que fazer? Salvar o original, e aí eu abro uma nova mensagem para outra pessoa e anexo aquela mensagem que eu tinha recebido. Quem usa webmail, serviços de mensageria aí gratuita da internet, já é comum ele mesmo fazer isso. Né? Você querer passar para frente, ele já abre uma nova janela e já coloca como anexo, às vezes não só a mensagem, mas até imagens, coisas que estavam vindo junto da mensagem. Ele separa, muitas vezes em 2, 3 elementos, então ele preserva completamente aquele original que estaria naquele cabeçalho daquela mensagem. Né? E um documento eletrônico, para ser verdadeiro, ele precisa estar autenticado pela ICP Brasil? O que você acha? Para ele ser verdadeiro, ele tem que estar assinado com um certificado digital da ICP Brasil? Não é requisito de validade jurídica essa assinatura pela ICP Brasil, porque o próprio artigo 10, que estabelece aí na MP 2200 da medida provisória que criou a ICP Brasil, diz que é possível fazer a assinatura digital usando outros métodos que não apenas o certificado da ICP Brasil. No entanto, as partes têm que ter acordado sobre isso previamente e vai valer entre elas
Por que a ICP Brasil é mais forte? Porque ela equipara a assinatura à assinatura com firma reconhecida, mas ela não é requisito de validade de um documento eletrônico, dizer que sem ICP Brasil ele não vale. Isso não é verdade, não é a recomendação jurídica ou a interpretação que você deve ter no uso de ICP Brasil. Então, qual o problema maior que nós vivemos na questão aí da gestão eletrônica de documentos? O que arrepia todo mundo que cuida disso? Ter que migrar de suporte. Por que ter que migrar de suporte? Porque é uma limitação do tempo de vida da mídia ou porque há uma evolução da tecnologia de hardware e software que precisa que você continue atualizando para garantir a capacidade de leitura com compreensão humana ao longo do tempo. Como nós vimos, você pensa gestão documental para frente. Então, a capacidade de garantir autenticidade e integridade em momento futuro, muitas vezes quando as partes que estavam envolvidas talvez nem estejam aí para poder confirmar ou não o que aconteceu. O documento escrito ele é preparado para subsistir, para viver, sobreviver, independente das pessoas que o geraram. Quanto melhor é feito esse planejamento, maior o resultado e a eficiência de um planejamento de gestão documental. Então, na migração de suporte, um dos principais riscos que nós vimos é a questão da quebra de integridade. Como fica transferir de um para outro? E é por isso que nós vamos tratar agora da questão da digitalização. Por quê? Porque uma das coisas que mais afeta hoje as pessoas nessa era digital é o que eu faço com o legado em papel. A gente tem duas coisas para se preocupar. Aprender já a guardar o original eletrônico, que a maior parte das pessoas acaba negligenciando. E saber migrar aquilo que estava no papel para um suporte digital, até por aquela questão de combater o risco de catástrofe natural e perda completa daquele documento ou informação. Então, o mais importante a observar é sempre o procedimento. Que procedimento eu vou seguir para fazer uma digitalização sem gerar um risco de discussão de autenticidade ou integridade. No Brasil, nós começamos a viabilizar a migração de suporte, dando valor de original para aquele que migrou e não de cópia, ou seja, dizendo, vou tirar daqui e botar ali e vai continuar valendo como original, desde 1968, com a lei de microfilmagem. Você sabia que a lei de microfilmagem é de 68? Sabe que quando eu penso nisso eu fico assim perplexa de como éramos modernos naquela época. E é por isso até que eu vou colocar aqui na tela para você ver o que diz na lei que criou a microfilmagem e como nós tínhamos um avanço de pensamento num período em que nós estávamos totalmente baseados no papel e que era importante poder garantir a duração no tempo daquele papel, ainda mais de novo com a possibilidade de perda por catástrofe natural. Então a lei que criou a microfilmagem é a 5433 e o que ela diz? Artigo 1º. É autorizado em todo o território nacional a microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados, estes de órgãos federais, estaduais e municipais. Parágrafo 1º. Os microfilmes de que trata essa lei, assim como as certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes, produzirão o mesmo efeito legal de documento original em juízo ou fora dele. Fantástico, né? Como é que agora a gente fica na dúvida a respeito de digitalizar se a gente já viabilizou juridicamente essa migração de suporte por imagem desde 1968? O que nós estamos aprimorando é o procedimento. É qual tecnologia vamos realizar a migração do suporte. Mas que pode ser feito, nós já decidimos isso do ponto de vista jurídico há praticamente 50 anos, há bastante tempo. E interessante ainda ver que levou um período até a gente estabelecer o procedimento padrão de microfilme. O procedimento padrão está previsto no decreto 1799 de 96, ou seja, se a lei do microfilme é de 68 e o decreto é de 96,
Primeira coisa que você deve estar pensando é por que levou tanto tempo entre criar a lei e gerar o procedimento? Porque normalmente você estabelece um procedimento padrão conforme você gera aumento de uso, volume. Porque assim, se eu tiver que ler o microfilme seu e você o meu, se nós fizermos do mesmo jeito, facilita a integração. Então essa questão de integração, interoperabilidade, essa capacidade de que mesmo um tendo gerado num lugar e outro no outro, seguirem o mesmo padrão para que se permita aí, se facilite a leitura, a compreensão da informação colocada. E esse tipo de procedimento pode estar previsto não necessariamente em lei, ele pode estar previsto por autorregulamentação de mercado. Então há uma série de procedimentos que são colocados para mercado financeiro que ficam em resoluções do Banco Central, resoluções do Bacen, que é o órgão regulador de autorregulamentação do mercado financeiro. Como há também uma série de procedimentos estabelecidos pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Há os procedimentos estabelecidos, como falamos, pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. Então, para eu estabelecer um procedimento padrão que gere melhoria na articulação do próprio mercado, para todos cumprirem aquela tarefa do mesmo jeito e assim diminuir tempo e facilitar a capacidade de execução da atividade, você pode gerar uma autorregulamentação. Então, será que precisaria de um projeto de lei para digitalização? Eu, pessoalmente, acredito que não. Para mim, o fundamento legal nós plantamos desde 1968, estamos aprimorando técnica e estabelecendo uma evolução de procedimento. Então, a lei é de 68, o procedimento era de 96 e agora a gente pode atualizá-lo, inclusive por autorregulamentação. Então, a digitalização pode ser analisada sob um aspecto de estudo de cenários. Você pode ter um primeiro cenário no qual a empresa quer fazer uma digitalização simples. Essa digitalização pode ser acompanhada de um profissional dotado de fé pública, seja ele um servidor público, seja ele um oficial de cartório, por exemplo. Você tem um segundo cenário no qual essa digitalização já é feita de uma forma autenticada. Pode ter um cenário da digitalização ser registrada, pode ser você mesmo que queira fazer ou você contrate um terceirizado para fazer. Pode ser feito no próprio local onde estão os documentos ou pode haver necessidade de transferir a documentação para outra localização. Dependendo do tipo de cenário, é importante pontuar qual vai ser, há uma metodologia a aplicar para dar uma maior garantia jurídica de que vai se evitar qualquer problema de integridade no momento de realização daquela digitalização. É lógico que a digitalização em que é aplicado qualquer tipo de forma de dar fé pública, dotado de fé pública, seja na administração pública, por isso que o judiciário pode, o próprio servidor público digitalizar e vai ter o mesmo valor, ou fazer o uso, como vimos, da digitalização autenticada ou registrada para essa diferenciação, se vai ser como se fosse uma cópia autenticada ou o traslado mesmo do documento físico para eletrônico. Então a gente pode fazer uso dos registros públicos no processo de digitalização de documentos? Claro que sim. É a lei desde 94 que permite que seja utilizado um oficial de RTD, de registros públicos, para poder viabilizar o traslado. E veja aí na tela o artigo 41 da Lei 8935, que diz que incumbe ao notário e ao oficial de registro praticar, independente de autorização, todos os atos previstos em lei, a organização e execução dos serviços, podendo ainda adotar sistema de computação, microfilmagem, disco óptico ou outros meios de reprodução. Aí eu reforço aquele raciocínio. Se nós tínhamos a microfilmagem em 68, aquele decreto de 96 falando da microfilmagem, mas antes dele, em 94, nós estabelecemos toda a regra de registros públicos. Então todo esse rol legislativo, legal, já dá um embasamento de que é possível, inclusive, o uso de computador, de computação. Então você já amarra com a digitalização.
Para entender ainda, a gente pode fazer a menção também da Lei Federal de 73. Então, em termos de ordenamento jurídico, arcabouço jurídico, nós temos a de 68 da microfilmagem, só para a gente recapitular. A de 96, que é o decreto que dá procedimento padrão de microfilmagem. E do lado dos registros públicos, a lei de 73 e depois a lei de 94, que viabilizou que o próprio oficial do cartório possa utilizar recursos informáticos para fazer a guarda. Ou você acha que o cartório está guardando tudo no papel? Claro que não, até seria um risco para ele. Principalmente os registros públicos de documento, que ele tem que guardar lá e, se necessário, daqui a muito tempo, trazer de volta para apresentação às partes. Não pode correr o risco de ter aquela perda, então já é feito o uso de algum tipo de tecnologia para migrar do suporte papel para uma via fotográfica, eletrônica, há bastante tempo. Em termos legais, nós temos essa autorização no Brasil há 20 anos. Por isso, veja essa jurisprudência. Esse julgado é uma ação cautelar para a exibição de documento. E se coloca claramente nesse julgado que é possível, sim, que haja uma apresentação de um documento digital. Inclusive, aqui coloca que a fé pública, ou seja, algo que foi dado fé pública, reconhecido por cartório, vale como original e faz a citação do artigo 365, inciso 2 e inciso 3. Então também é para aquela pessoa que tem dúvidas se, poxa, pode o judiciário questionar um documento que tenha sido autenticado por cartório, se eu não tiver o original em papel? Não, há decisões judiciais que colocam claramente que, sendo dotado de fé pública, você suprime a apresentação daquele original em papel. Então, o que é uma digitalização registrada?